quis dar essa introdução, dar essa palavra de preparação, meus irmãos, porque o que eu falei aqui domingo passado foi algo tão forte, que eu até fiquei preocupado, confesso para vocês. Mas acho que vocês que são de Deus e a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, não ficaram chocados, não ficaram magoados e voltaram aqui, é porque vocês querem ouvir mais de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Amém? Digam glória a Deus. Digam aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero que vocês abram a Bíblia comigo. No livro de 1 Samuel. No primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 30. Capítulo 30, versículos de 1 a 10 e depois de 16 a 21. De 1 a 10 e depois de 16 a 21. Olhem para mim, irmãos. Antes de vocês lerem o texto, eu vou continuar preparando vocês para aquilo que eu vou falar hoje, e talvez fale domingo que vem, e talvez fale no outro domingo. Eu quero falar muito, e eu quero orar muito, e eu quero orientar muito esta igreja, porque eu quero que a sua família seja forte e abençoada. Que o seu casamento, o seu lar e a sua família sejam estáveis, firmes, seguros, porque a família é a base da sociedade. Famílias destruídas é uma sociedade destruída, é igreja destruída. Então quero que vocês abram a Bíblia comigo e leiam comigo no livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos 1 a 10, ou versículos 1 a 10 e depois de 16 a 21. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 16 agora até o versículo 21. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo,
e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo à tarde, até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens montados sobre camelos que fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quantos lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, e eu quero que você faça comigo uma oração. Eu quero que você repita comigo esta prece a Deus, se desarmando de todo o preconceito, de toda a resistência que porventura você tenha, e abrindo-se totalmente para ouvir a voz do Todo-Poderoso, a voz de Deus. Diga comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio, pelo prazer que nesta noite eu estou tendo de estar na tua casa e na tua presença, adorando o teu santo nome, ouvindo a tua santa palavra e recebendo na minha vida, na minha casa e na minha família a tua bênção e o teu poder. Senhor meu Deus, eu abro o meu coração, abro a minha mente, abro o meu espírito, me desfaço de todo o orgulho, de todo o preconceito, de toda a resistência à tua palavra, e abro o meu espírito, abro o meu coração, abro os meus ouvidos espirituais, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra e receber a revelação da tua vontade para a minha vida, para o meu casamento, para o meu lar e para a minha família, no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Podemos assentar, filhos e filhas de Deus? Eu acredito, meus irmãos, que hoje, a palavra que eu quero transmitir para vocês hoje, vai estar um pouquinho mais light do que domingo passado. Mas se em algum momento aqui, o Espírito de Deus me impulsionar a falar coisas pesadas, eu vou falar. Tudo aquilo que Deus me mandar falar. Digam glória a Deus. Meus irmãos, eu falei domingo passado e quero repetir que Deus tem colocado no meu coração como pastor dessa igreja, e olha que eu não sou pastor de ontem, da semana passada, de um ano atrás. Eu sou pastor dessa igreja há 35 anos. E sempre que Deus tem falado ao meu coração para falar sobre um assunto, sempre que Deus tem colocado no meu coração uma preocupação por alguma coisa específica que Ele quer que eu faça, que Ele quer que eu fale na igreja, eu tenho falado e os resultados têm sido bênçãos na vida das pessoas. E Deus tem colocado no meu coração, meus irmãos, uma preocupação por um assunto de extrema importância para todos nós, porque diz respeito ao que nós temos de mais precioso neste mundo, que é a nossa família. Nenhum bem material que você possa conquistar neste mundo, nenhuma conquista, nenhuma fama, nenhum bem material
nada se compara ou se equipara em valor à família que Deus te deu. E quero repetir aqui o que já estou acostumado a falar, que nenhum sucesso que você adquira ou que eu adquira na vida em qualquer outra área compensa o fracasso no lar, o fracasso na família, o fracasso no casamento. Deus tem colocado no meu coração essa preocupação com a família. Até porque, meus irmãos, eu estou convicto que se há algo que Satanás mais odeia nessa terra depois de Deus, é a instituição chamada família. Por quê? Porque família é projeto de Deus. Porque família é o sonho de Deus para mim e para você. E por ser projeto de Deus, Satanás tem se lançado com toda a fúria e com todas as forças do inferno para destruir lares e para destruir famílias. Eu estava ouvindo essa semana, meus irmãos, e fiquei estarrecido, uma estatística de cartórios, de que 80% dos casamentos não resistem 3 anos de duração. 80% dos casamentos não resistem 3 anos. E que apenas 9% dos casamentos resistem mais de 12 ou 15 anos. Apenas 9 de 100 resistem mais de 12 ou 15 anos. Isso, meus irmãos, só esta estatística já preocupa e já é para preocupar toda pessoa que ama a Deus, que tem um propósito com Deus, que quer descobrir os valores e princípios de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E como homem de Deus, eu não posso deixar de me preocupar com isso. Porque se o casamento fosse uma coisa ruim, as pessoas não queriam e não desejavam tanto se casar, e as mulheres, os homens não ficariam tão frustrados às vezes quando não encontram o seu parceiro ou a sua parceira, a sua cara metade. Todos nós queremos encontrar a pessoa certa e casar e ser feliz. Ninguém na sua sã consciência se casa para se separar. Ninguém que leve a sério o casamento e a vida a dois se casa com o propósito de que o casamento não dê certo. Não. Quando nós casamos, meus irmãos, nós levamos para o casamento os sonhos de realização, de felicidade, de bem-estar, que toda pessoa tem, que toda pessoa alimenta na sua alma, no seu coração. Mas se o casamento é tão desejado assim, se as pessoas se realizam, ou pelo menos querem se realizar através do casamento, porque Deus não nos criou para vivermos só. Pois Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. E quando ele disse não é bom que o homem esteja só, ele estava falando ao primeiro homem que ele criou. Mas ele estava estabelecendo ali um princípio que vale para todos os homens, mas vale também para todas as mulheres. Se não é bom para o homem viver só, também não é bom para a mulher. Deus estava generalizando. É um princípio de Deus que o homem e a mulher não foram criados para viver só. Nós somos criados para casar, para constituir um lar, para constituir uma família, para se realizar, para viver bem, para se completar e para ser feliz. Se isto é um princípio de Deus, e se casamento é tão bom assim, se Deus quis que o homem e a mulher vivessem e se casassem, por que os casamentos, a maioria deles não dão certo? Porque hoje, estatisticamente, está provado que 80% dos casamentos acabam antes de 3 anos. E que apenas 9% sobrevivem mais de 15 anos. Por quê? Se as pessoas terminam um casamento, já querem entrar no outro. E termina outro e já querem entrar no outro. O casamento então não é uma coisa ruim, casamento é coisa boa.
Ouvi alguém dizer amém aqui? Casamento é coisa boa. Tem gente que diz assim, pastor, é tão bom que eu já casei 4 vezes. É bom casar e é bom permanecer casado. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmãos, por que então essa estatística tão estarrecedora? Tem alguns motivos, algumas situações que eu vou compartilhar com vocês hoje, que tem provocado assim a destruição da família, que tem provocado a separação dos casais. E eu quero compartilhar com vocês nesta palavra que Deus colocou no meu coração para falar e para compartilhar com vocês. Mas o principal motivo por que casamentos acabam, o principal motivo por que famílias são fragmentadas, o principal motivo por que a família está ameaçada de destruição, o principal motivo por que a família, na forma original, como Deus a criou, está completamente desfigurada por esta sociedade chamada de sociedade pós-moderna. O principal motivo, meus irmãos, é que Satanás odeia aquilo que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar. Satanás, ele odeia tudo aquilo que Deus criou para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Então a minha família e a sua família, meu irmão e minha irmã de fé, tem sido bombardeada frequentemente, diariamente, pelos dardos inflamados do maligno, pelas forças espirituais da maldade, porque o diabo tem a minha família, a sua família, o meu casamento e o seu casamento como alvo principal da sua destruição. E olhem para mim, irmãos, não se assustem. Não fiquem assustados. Mas o meu objetivo não é assustar vocês. Meu objetivo é alertar vocês como igreja, como povo de Deus. A minha família, a sua família, ela tem sido bombardeada, tem sido freneticamente atacada pelas forças do mal. E quer você acredite ou não, meus irmãos, esta é a realidade. E não adianta fingir-se de morto e pensar que a sua casa, que a sua família, que o seu casamento, que você é tão espiritual, que você é tão santo, que você é tão fiel a Deus, que o diabo nem sequer sabe que você é casado e que você tem uma família. Não, meu irmão. Se você é espiritual, se você tem uma família espiritual, uma família que serve a Deus, se você tem Deus na vida, eu quero dizer que é aí que Satanás se lança com maior fúria ainda, porque ele quer destruir a sua família, porque destruindo a sua família, ele destrói seu testemunho e ele destrói também a igreja. Não adianta se fingir de morto. Ou você entra na luta, você se conscientiza que nós estamos numa guerra espiritual, que existem forças espirituais da maldade querendo destruir casamentos, querendo destruir famílias. Ou nós nos conscientizamos disso, ou nós paramos de fingir ou de ignorar que corremos perigo e tomamos uma posição e tomamos uma atitude de guerrear pela nossa família, de entrar numa guerra espiritual. Ou então a sua família pode ser a próxima vítima, o seu casamento pode ser a próxima vítima. Olhe para mim, tem gente que acha que é tão espiritual que o diabo nunca vai atacar a sua família. Eu quero dizer, meus irmãos, que eu me considero razoavelmente espiritual. Mas desde que eu me casei, nunca aliviou a luta dentro da minha casa, nunca aliviou os ataques do diabo para tentar destruir minha família. Mas eu continuo vencendo e continuo guerreando pela minha família. Eu venço uma luta e o diabo levanta outra, eu venço aquela e o diabo levanta outra, mas aquele que me deu a vitória na luta de ontem vai me dar a vitória na luta de hoje e me dará a vitória na luta de amanhã, e eu vou permanecer vitorioso.
Diga glória a Deus. Outros motivos que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, que tem sido a causa, que tem sido motivo de muitas famílias serem destruídas, de muitas famílias e muitos casamentos serem destruídos, é a inversão de papéis. Eu falei domingo passado e quero dizer para vocês, estão conformados. Que diz, isso é assim mesmo. É aquele cristão que é dominado por um fatalismo. A vida é assim mesmo, não vale a pena lutar. Esse casamento não deu certo, eu vou para outro. Aí o outro não dá certo, vai para outro. E ele está toda a vida conformado com a situação. Isso que alegra muito ao diabo, quando o cristão é conformado e deixa o diabo invadir sua casa, sua família e destruir aquilo de mais precioso que Deus lhe deu. Foi por isso que Jesus falou, quando um valente guarda bem armado a sua casa, está em segurança tudo que ele tem. Você precisa ser um valente de Deus na sua casa, você precisa ser uma valente de Deus na sua casa e na sua família, porque quando um valente guarda bem armado a sua casa, tudo que ele tem está em segurança, a sua família, seus bens, seu casamento, a harmonia, a paz, a felicidade, a prosperidade da família está segura quando você é um valente e quando você se posiciona. Quando você não se conforma, quando você não aceita a situação, quando você decide guerrear, você chama Deus para o seu lado para guerrear e lutar por você. Segundo, Davi consultou a Deus. Você não pode, meu irmão, sair para a guerra sem ter orientações de Deus. Você não pode guerrear contra Satanás e seus exércitos se você não tiver um treinamento de guerra espiritual. Se vocês lerem o livro de Efésios, vocês vão ver ali a armadura do soldado de Cristo. Disse o apóstolo, tomai a armadura toda a armadura do soldado de Cristo, revestivos da couraça da justiça, do cinturão da verdade, dos calçados da preparação do evangelho da paz, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e do escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga glória a Deus. Não saia para guerrear se você não estiver revestido da armadura de um soldado de Cristo. Você vai ser bucha de canhão. Você vai ser derrotado. Estou conclamando vocês para guerrear, mas um soldado não vai para a guerra despreparado. Um soldado para a guerra tem que estar treinado, tem que saber, tem que ter estratégias, tem que conhecer seu inimigo e tem que conhecer também quem é o seu comandante. E o nosso comandante é mais do que vencedor. Ele é o general dos generais, Ele é o rei dos reis, Ele é o senhor dos senhores, e Ele nos garante a vitória. Terceiro, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Quarto, Davi restaurou o altar da oração na sua casa e na sua família, chamou o sacerdote em casa. Chamou o homem de Deus e disse, eu quero começar de novo, eu quero uma restauração na minha casa, eu quero restaurar o altar da oração, eu quero de novo a ajuda de Deus, eu quero os milagres de Deus, eu quero a proteção de Deus, eu quero que Deus esteja comigo na batalha. Meu irmão e minha irmã de fé, você tem tempo para ficar quantas horas na internet, quantas horas na frente de uma televisão, quantas horas assistindo programas que não te edificam e não te fortalecem nada? E quanto tempo você gasta de oração no seu quarto ou na sua sala? Quanto tempo você ora de madrugada, trazendo cobertura de Deus, proteção de Deus sobre a sua família? Olhe para mim. Tem maridos que têm vergonha de orar e filhos, e até esposas que têm vergonha de orar perto do marido, perto dos filhos, perto do pai, perto da mãe. Mas não tem vergonha de assistir filme pornográfico. Não tem vergonha de dizer palavrão. Não tem vergonha de se esbofetearem, de se maltratar, de se baterem, de se amaldiçoarem dentro de casa. Está na hora de restaurar o altar da oração. Quer ter um lar abençoado, quer ter uma família abençoada, quer ter vitória sobre o inimigo, restaure o altar da oração na sua casa. Comece a orar na sua família.
se não me falha a memória. Confie e obedeça às ordens de Deus. Tome uma atitude, vá atrás do seu milagre. Repita comigo: confie nas ordens e obedeça às ordens de Deus. Tome uma atitude, vá atrás do seu milagre. Vocês estão muito fraquinhos. Eu vou repetir de novo, quero que vocês com força de guerreiro repitam comigo. Confie e obedeça às ordens de Deus. Tome uma atitude e vá atrás do seu milagre. Fique de pé. Olhe para mim, irmãos. A Bíblia diz que Davi saiu ao encontro, que Davi foi guerrear, foi lutar, foi resgatar a sua família e os seus bens de volta. E ele não voltou com as mãos vazias. Nos versículos 18, 19 e 20, está escrito que Davi resgatou tudo, não deixou nada, não ficou nada para o inimigo se alegrar e festejar. Olhe para mim, quando Davi chegou no arraial dos inimigos, eles estavam dançando, festejando, comendo e bailando por causa do despojo de guerra, por causa das conquistas, por causa dos bens que eles haviam levado de Davi e seus homens. Mas nesse caso aí se cumpriu aquele provérbio que quem ri por último ri melhor. O inimigo estava dançando, festejando, celebrando, porque haviam raptado as famílias, raptado os bens, confiscado os bens de Davi e seus homens. Mas Davi trouxe tudo de volta, restituiu tudo que o diabo tinha roubado. E a Bíblia diz que ele voltou e entregou, trouxe os despojos, entregou até mesmo para os 200 que tinham ficado pelo caminho, dizendo aqui: esses são os despojos de Davi. E a Bíblia diz que Davi chegou e os saudou em paz. Quer dizer, ele saiu para a guerra, mas voltou em paz, voltou vencedor. Meu irmão e minha irmã de fé, se você estiver disposto a guerrear, você vai voltar em paz, porque o preço da paz é a guerra. O grande sábio Salomão disse no capítulo 3 de Eclesiastes: há um tempo determinado por Deus para todo propósito. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Mas ele disse: há um tempo de guerra, mas há um tempo de paz. Esse é um tempo de guerra para você, mas vai vir um tempo de paz, de conquista e de vitória para você e para sua família. Olhe para mim, irmãos. O último item da minha palavra hoje. Para quem quer ser vencedor, para quem quer restituição de Deus, para quem quer de volta o que o diabo roubou: a alegria do casamento, a alegria na família, a paz dentro do lar, a harmonia na família, a libertação da família, o resgate da família, a restituição material, os bens. Davi trouxe todos os bens, as vacas, as ovelhas, o gado, e ainda trouxe mais, ainda trouxe até o que era do inimigo. Ele trouxe de volta restituição com juros e correção monetária. Mas Davi, para ter essa conquista, para ter essa vitória e restituição, ele teve que ter atitude. Ele teve que ir guerrear, ele teve que ir em busca do seu milagre. E aqui que eu quero desafiar aqui homens e mulheres, valentes e valentas de Deus. Aqui, se é que existe feminino de valente. Até que ponto você está disposto a guerrear pela sua família? Talvez, meus irmãos, muitos de vocês aqui têm choramingado, reclamado, murmurado, criticado, blasfemado, amaldiçoado sua casa, família e casamento. Mas isso não vai te levar a nada. Deus não quer que você seja uma mulher resmungona, um homem resmungão, um homem reclamador, uma mulher murmuradora, rixosa, birrenta,
ranzinza dentro de casa. Deus não quer que você viva choramingando pelos cantos, deprimido, derrotado, fracassado. Deus quer que você tome uma atitude e que você saia para guerrear. Enquanto Davi chorava com seus homens, não aconteceu nada. Quando ele foi para a guerra, o milagre aconteceu. E eu quero perguntar, quantos aqui estão dispostos a começar hoje uma guerra de oração pela sua casa, pela sua família, e você não quer deixar a sua família sem essa cobertura, sem essa proteção sua, de sacerdote, de marido, de esposo, de pai, de mãe, de esposa, de dono de casa. Você quer cobrir sua casa, seus filhos, sua família com oração de guerra. Levante a sua mão, quero ver. Mais alto, meu irmão. Quem é guerreiro não tem problema de reumatismo, não tem problema de levantar as mãos. Guerreiro empunha a espada lá em cima. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado.